A gente segue agora falando de uma notícia que deixou todo mundo de boca aberta. A Justiça aqui de São Paulo nomeou simplesmente Suzane von Richthofen como inventariante do espólio do tio materno, que faleceu recentemente, o Miguel Abdala Neto. 5 milhões de reais a fortuna dele é estimada. Júlia Firmino vai entrar com a gente agora e trazer os detalhes disso. Júlia, é tão absurdo para a gente pensar numa situação dessa. A mulher planeja o assassinato dos pais, cumpre pena, né? Foi realmente comprovado que ela foi a executora e a mentora de tudo isso. E agora ela vai herdar o dinheiro da família, assim. E esse tio foi um dos responsáveis, inclusive, por ela não pegar o dinheiro que estava antes com os irmãos, né, que tinha sobrado. Então, esse tio lutou até o fim para que ela não ficasse com a fortuna. Aí ele morre e a justiça dá de mão beijada. Assim, não dá para entender. Júlia, explica melhor pra gente. Bem-vinda de novo. É de se abismar, né, Márcia? Muito obrigada pelas boas-vindas. Mais uma vez, boa tarde para você, para o Bruno, quem está com a gente aqui na programação da Jovem Pan. É isso, a Justiça entendeu agora e declarou, né, decretou que Suzane von Richthofen será a inventariante dos bens deixados pelo tio Miguel Abdala Neto, que morreu ainda em janeiro, ou seja, há pouco tempo, né? Ela será responsável, Márcia, mas não é ainda a herdeira direta, tá? Ela vai administrar tudo isso, vai ficar responsável por esses bens, mas a gente ainda não pode dizer que ela será a herdeira de tudo isso. Essa informação foi divulgada pela defesa de Silvia Magnani, que diz ter tido um relacionamento estável com o Miguel, o tio da Suzane von Richthofen, por mais de 10 anos. Silvia, inclusive, disputa a herança do tio Miguel na justiça, né? E aí a gente tem uma arte que foi preparada pela nossa editora Luísa Cardoso, que mostra, inclusive, o que diz, então, essa nota das próprias advogadas de Silvia, né? Então, vamos dar uma olhada o que diz essa nota. A equipe jurídica afirma, então, que manifesta preocupação, né, com essa decisão diante de todo esse histórico penal da nomeada, ou seja, de Suzane, e da natureza da função do inventariante. Isso compromete a administração isenta, responsável e segura do patrimônio de Miguel. E ainda a gente destacou um outro trecho que diz: cabe lembrar que foi o próprio Miguel quem obteve a decisão judicial que reconheceu a indignidade de Suzane von Richthofen para a herança dos pais dela, o que reforça a sensibilidade do caso. Justamente isso que você tinha apontado na hora que estava me chamando, né, Márcia? O próprio tio teria negado que Suzane ficasse responsável, ficasse como herdeira mesmo daquilo que veio, então, dos seus pais. E aí, Suzane vai ficar responsável, como eu disse, por administrar os bens, representar o espólio na justiça e também cuidar dos direitos e obrigações deixadas pelo próprio tio. Só que aí a defesa contesta, a defesa da Silvia contesta. Diz que a nomeação aconteceu antes do prazo final, para que a Silvia pudesse ter entregue os documentos necessários que comprovassem ali essa relação estável que ela manteve com o Miguel. E também, se a união estável for reconhecida, a gente precisa lembrar, a Silvia pode ter prioridade nessa herança e a gestão de Suzane pode cair. Então, ela não vai ficar mais responsável por esses bens. A defesa também citou o histórico, né, criminal de Suzane, apontou ainda atitudes como a morte do tio, né, após a morte do tio, na verdade, como, por exemplo, a retirada de um carro sem a autorização judicial e a violação do imóvel, além do furto de bens que estavam na casa do próprio tio. Em notas, a defesa de Richthofen disse que as ações foram para proteger o patrimônio, então essas declarações, né, em relação a essas mudanças no patrimônio, na própria casa, os furtos que aconteceram no imóvel e também a casa do tio no Campo Belo, de acordo com a defesa de Suzane von Richthofen, foi invadida após a morte dele. Houve furtos de dinheiro, imóveis e documentos e o carro também estava em um local seguro. Isso, então, são as declarações da própria defesa da Suzane von Richthofen. A gente segue acompanhando tudo isso por aqui, porque é um caso que choca muito, né, Márcia? Volto com vocês. Obrigada, Júlia Firmino, pelas suas informações. Vamos chamar os nossos analistas aqui para debater esse tema. Mônica Rosenberg, é imoral, mas não é ilegal, é isso? Então, essa é uma discussão muito importante.
Juridicamente, existem aí questões que permitem que ela, na ausência de outros, e durante a impugnação, então ainda haverá um prazo para que isso seja validado, certamente haverá outras impugnações. A discussão jurídica, ela acontece e legalmente ela é família, então por mais que ela seja indigna para receber a herança, ela pode sim exercer o papel de inventariante, apesar que eu não teria dado, porque entendo que não tem a mínima ética, ela não tem a idoneidade necessária para administrar os bens do seu tio. Já entrou, já foi lá se servir, já usou o carro, já pegou bens que estavam dentro do imóvel. É uma pessoa que claramente não tem noção do certo e errado, e deixar uma pessoa assim, condenada, já criminosa, que já mostrou que é incapaz de obedecer leis jurídicas, morais, éticas, dar a ela a gestão do inventário para que ela faça seguir o processo corretamente, eu considero uma temeridade. A justiça certamente vai ainda olhar com mais detalhe para essa situação, e a gente precisa ler os autos para saber exatamente em que condições foi ela que foi escolhida para ser inventariante. Pois é, ainda teve essa situação, Mano Ferreira, do roubo de dentro da casa do tio, dela levar os objetos sem a família saber, usar o carro. Eu fico imaginando a cabeça desse juiz para ter dado essa decisão, que pode ser preliminar, pode mudar, mas eu imagino que com toda essa repercussão vai cair, não é possível? Se a opinião pública não bater forte, o negócio vai que vai nessa justiça desse país, não dá para acreditar. Pois é, Márcia, eu fico me perguntando quantos penduricalhos deve receber o juiz que tomou uma decisão como essa, que quando a gente anda na rua, se fizer um fala-povo para ouvir a opinião dos diversos populares, eu duvido que alguém vai achar uma notícia como essa justa. Mas o juiz, cheio de penduricalhos, certamente, achou que era razoável tomar uma decisão como essa. É inacreditável. Isso mostra também que a gente precisa reformar a lei, fazer com que alguém que seja condenado pela morte de parentes com o propósito justamente de receber a herança, devia perder qualquer tipo de direito à herança. É algo completamente inconcebível. Afinal de contas, é quase como se a gente estivesse dizendo que o crime demorou, mas compensou. E isso não pode ser aceitável jamais. A gente precisa rever o sistema de justiça criminal brasileiro. Eu estava lendo alguns comentários na internet, aí estava lá, tá vendo como quem é ruim se dá bem, tá vendo? Aí reforça mais aquela sensação que a gente tem de impunidade, que a justiça não serve para nada. E você vê também os traços de psicopatia dela, né? Como ela tem essa coisa de querer a todo momento também estar no holofote, também estar diante das discussões. Enfim, ainda vamos ter outros desdobramentos, porque a justiça também, a defesa da ex-mulher, né, que é agora a moça que tinha uma união estável com o tio, vai continuar recorrendo. Ela quer também uma propriedade por parte ali dessa herança, ela quer pelo menos a metade por união estável, vai apresentar novos documentos, e essa história ainda pode mudar, assim a gente espera. Inclusive, gente, esse é um dos destaques do meu site de jornalismo colaborativo, MD Notícias, marciadantasnews.com.br. Vamos colocar aqui a reportagem completa. Justiça de São Paulo nomeia Suzane von Richthofen, inventariante de herança, 5 milhões do tio. Aqui tem os detalhes do processo. Dá uma olhadinha lá, marciadantasnews.com.br. Tem os desdobramentos, o impasse com a ex-mulher do tio, a morte do empresário que aconteceu no mês passado, revisão da Daniela Gentil, reportagem de Arthur Moreira. Obrigada pela colaboração. Também segue a gente lá no Instagram, @portal MD News.